Minha sogra quer que eu dê meu primogênito em adoção para minha cunhada, porque o plano dela de ter 6 filhos não está dando certo. Mas eu ri tanto que quase entrei em trabalho de parto ali mesmo. Eu nem sei por onde começar, porque, se você lê o título, já deve imaginar que minha sogra é completamente maluca. Mas, sinceramente, minha cunhada não fica muito atrás. Na escola, nunca tivemos uma redação do tipo minha sogra quer que eu dê meu filho em adoção para minha cunhada porque ela está triste. Mas parece que agora estou vivendo exatamente isso. Tenho 26 anos, e estou grávida do meu primeiro filho, um menino, segundo o ultrassom. Descobrimos há algum tempo e começamos a planejar tudo em volta dessa nova fase. Meu marido tem 29, e somos pais de primeira viagem, felizes e ansiosos, mesmo sabendo que noites sem dormir estão chegando. A gravidez não foi planejada, mas foi uma surpresa maravilhosa. Queríamos ter filhos daqui a alguns anos, mas não poderíamos estar mais gratos pelo nosso primogênito. E é aí que entra o problema, e aposto que muitos vão se identificar com essa palavra: sogros. Parece que nesse sub todo mundo sabe do que estou falando. Em vez de assustar crianças à noite, algumas sogras preferem aterrorizar as noras em plena luz do dia. Minha sogra tem 55 anos, mas juro que às vezes parece ter 55 meses. Minha cunhada tem 32 e é a filha mais velha, e, claro, a favorita. As duas são grudadas, quase uma extensão uma da outra, e isso é um grande problema, porque ninguém deveria se parecer tanto com a minha sogra menos que estivesse tentando criar um monstro. Talvez eu esteja exagerando, ou talvez não, mas o ponto é que minha sogra adora alimentar as fantasias da minha cunhada, e isso é importante para a história. Enquanto o resto da família ficou feliz com a notícia da gravidez, minha sogra e minha cunhada reagiram de forma totalmente oposta. Contamos tudo por videochamada, porque estávamos presos em casa por causa da neve. Meu sogro, de 57, ficou emocionado e comemorou, um verdadeiro sogro exemplar. Já minha sogra ficou calada, e minha cunhada simplesmente começou a chorar e saiu correndo da sala. Minha sogra foi atrás dela e encerrou o assunto. Terminamos a chamada de forma super constrangedora. Pouco depois, começaram a chegar mensagens da minha sogra dizendo que deveríamos ter sido mais sensíveis ao contar a notícia. E logo vieram as mensagens da minha cunhada, nos chamando de insensíveis e maldosos. Agora você deve estar se perguntando por que de tanta reação, além do fato de que ambas são claramente loucas. Acontece que minha cunhada tenta engravidar há 8 anos. Ela se casou aos 22, começou a tentar aos 24, e desde então vive obcecada com a ideia de ser mãe. Ela sempre sonhou em ter uma grande família, com 6 filhos, e o fato de não conseguir engravidar a destrói por dentro. Eu realmente sinto pena dela, mas o que ela esperava que fizéssemos? Contamos primeiro a elas justamente para que pudessem assimilar a notícia antes de torná-la pública. Mas, aparentemente, nada foi suficiente. Durante os 3 primeiros meses, minha sogra e minha cunhada se afastaram. Elas raramente se envolviam nas coisas do bebê. Minha sogra às vezes aparecia, mas sempre com aquele tom de lamento. É tão injusto que minha filha ainda não tenha realizado o sonho de ser mãe. E, claro, na revelação do sexo, minha cunhada chorou alto porque também queria que o primeiro filho dela fosse um menino. Nós estávamos tentando ignorar as duas, até o dia em que elas vieram com a ideia mais absurda do mundo. Minha sogra e minha cunhada apareceram na nossa casa e, com a maior naturalidade, disseram que deveríamos dar nosso bebê para minha cunhada adotar. Segundo elas, isso ajudaria minha cunhada a realizar o sonho de construir a grande família dela. E o argumento foi tão insano quanto parece. Disseram que, como nossa gravidez não foi planejada, provavelmente estaríamos sobrecarregados, enquanto minha cunhada vinha se preparando há 8 anos para esse momento. Então, segundo a lógica delas, seria melhor entregar nosso filho, e depois poderíamos ter outro no futuro. Meu marido e eu levamos meio segundo para responder, não. Na verdade, acho que nem conseguimos conter o riso. Houve gargalhadas, lágrimas de tanto rir e, claro, gritos do outro lado. Minha sogra e minha cunhada surtaram, começaram a gritar, chorar e nos xingar, o show completo. E, sim, acho que rimos ainda mais depois disso. Meu marido e eu não conseguimos dizer nada além de que jamais daríamos nosso filho, principalmente porque estávamos rindo tanto que eu achei que o bebê ia nascer ali mesmo. Se isso tivesse acontecido, imagina as caras delas vendo o parto começar no meio da sala? Quando meu marido finalmente conseguiu se recompor, depois de quase parir de tanto rir, de tão vermelho que estava, ele simplesmente as colocou para fora de casa. Depois que se foram, a risada passou, e voltamos para nossa rotina, tentando não pensar muito na loucura toda.
Achamos que, depois dessa, minha sogra e minha cunhada finalmente entenderiam a indireta e não apareceriam mais. Mas estávamos enganados. Parece que elas tinham um estoque inteiro de insanidade guardado. Agora, minha sogra não para de ligar e mandar mensagens, dizendo que nosso egoísmo e falta de empatia estão empurrando minha cunhada para uma depressão profunda. Enquanto isso, minha cunhada só sabe nos insultar, porque na cabeça dela o bebê já era dela, ela já tinha até imaginado segurando ele nos braços. A gente ainda deu umas risadas com a situação, mas já passou uma semana e a piada perdeu a graça. Claro que, para elas, não era piada nenhuma. Elas estavam falando sério, e isso só deixava tudo mais absurdo, e, de certa forma, ainda mais engraçado. Minha melhor teoria é que se trata de uma combinação explosiva de fatores. A menopausa da minha sogra, o desespero da minha cunhada em ter um filho, e talvez algum coquetel de substâncias alucinógenas. Junta tudo isso, e o resultado é essa ideia genial de que elas podem simplesmente adotar o meu bebê. Não existe cabeça sã que pense algo assim, e minha sogra é tudo, menos sã. Edição atualização. Vou responder a algumas perguntas que recebi. Não sei por que minha cunhada não consegue engravidar. Ela se recusa a ir ao médico, porque acredita de verdade que vai conseguir naturalmente, que só está demorando um pouco. O marido dela fez exames por conta própria e está tudo certo, mas nem assim conseguiu convencê-la a procurar ajuda médica. Meu marido e eu tentamos várias vezes encorajá-la a buscar tratamento, porque sabíamos que essa frustração estava mexendo com a cabeça dela, literalmente. Mas toda vez que tocávamos no assunto, ela surtava, gritava e dizia que estávamos zombando dela e chamando-a de fracasso de mulher. Depois de um tempo, paramos de insistir. Não era o nosso problema, e, sinceramente, nunca foi. Para quem acha que eu estou zombando dela por não conseguir ter filhos, não é isso. O que me faz rir é a ideia absurda que elas tiveram. É a única forma saudável de lidar com essa loucura, porque se eu levasse tudo a sério, provavelmente acabaria estressada e teria complicações na gravidez. E sim, eu realmente achei que, de tanto rir, o bebê ia acabar saindo disparado da barriga direto contra a estante. Minha sogra sempre incentivou as fantasias da minha cunhada, dizendo que ela só precisava tentar mais um pouco, em vez de sugerir que procurasse o médico. Talvez minha sogra achasse que meu marido e eu nunca teríamos filhos, ou que a filha dela teria o primeiro neto antes de nós. Mas é óbvio que a inveja falou mais alto quando engravidei sem nem estar tentando. Eu costumava sentir pena da minha cunhada, de verdade. Mas agora, sinceramente, já nem consigo. É difícil ter empatia por alguém que recusa ajuda médica e psicológica e ainda acredita em ideias delirantes como essa. Nunca fomos muito próximas, mas também não diria que éramos inimigas. Ela também não tem uma relação muito boa com o próprio irmão, meu marido, então não é como se o problema fosse comigo. Minha sogra, no começo, até era gentil comigo, mas quando se trata da filha dela e de seus delírios, tudo o resto na vida dela vem em segundo plano. Agora eu entendo perfeitamente de onde minha cunhada herdou a personalidade. Meu marido foi quem brincou, dizendo: devia postar isso no Reddit e ver o que as pessoas acham. O que ele não sabe é que eu realmente postei. Mas duvido que ele se importe. Ele provavelmente também vai rir disso tudo. Atualização 1. O assédio da minha sogra e da minha cunhada não parou. E embora tenha sido engraçado por um tempo, já passou da hora de voltarmos à nossa vida chata e parar de usá-las como palhaças. Meus amigos sabem o que está acontecendo e sugeriram as mesmas coisas que vocês, mas sei que são parciais, então valorizo a opinião de estranhos neutros. Alguns disseram que deveríamos sentar minha sogra, talvez amarrá-la e dar umas palmadas para ela parar ou sofrer as consequências. Eu adoro soluções sicilianas, mas não faço ideia do quão legal isso seria aqui. Esta mulher não se importa em magoar o próprio filho e a nora com palavras e atitudes. Achei que ela fosse decente, agora até duvido do meu próprio julgamento. A maioria recomendou que enviássemos uma mensagem dando uma chance para elas se redimirem. Algo como: é a sua última oportunidade de agir como gente. Parem com o assédio ou vai ter consequência. Não sei o quanto isso vai funcionar. Minha sogra e minha cunhada parecem obcecadas por ter meu filho. Meu marido sugeriu comprarmos um boneco falante e entregá-lo a elas. Estão tão loucas que isso poderia até funcionar, embora me dê arrepios. Em filmes de terror os bonecos sempre ganham vida e começam a matar. O ruim é que nunca matam sogras. Alguns de vocês disseram para eu ter mais empatia. Ser empática com o sofrimento da minha cunhada é uma coisa, alimentar delírios que beiram a loucura é outra. Neste ponto, não sei o quão perigosas podem se tornar ou o que mais podem fazer se continuarem assim.
O chá de bebê está perto e tenho medo de encontrá-las lá. Já cogitamos cancelar tudo. Estou até pensando em proibi-las de entrar no hospital e não permitir que vejam o bebê. Talvez contratar segurança do Super Bowl para impedir que entrem à força. Atualização 2. Eu esperava trazer uma atualização com boas notícias. Ou melhor ainda, esperava nem ter que fazer outra atualização e deixar essa história desaparecer nas páginas do Reddit. Mas aqui estamos de novo, porque elas ficaram completamente insanas. Ontem eu estava tranquila em casa quando a campainha tocou. Adivinhem quem estava do outro lado da porta? Minha sogra e minha cunhada? Não, eram os serviços de proteção à criança. Gente, estou escrevendo tentando amenizar o tom, mas por dentro eu estou fervendo. Já estava meio para baixo por tudo isso, e essa visita me deixou abalada de verdade. As pessoas que vieram estavam completamente confusas quando eu disse que estava grávida de um menino, mas que ele ainda não tinha nascido. Continuavam pedindo para ver o meu filho mais velho e eu só apontei para a barriga e disse: "Isso é tudo que vocês vão encontrar aqui." Depois de uma conversa longa e desconexa, ficou claro para todo mundo que alguém havia feito uma denúncia falsa. Eles não deram muitos detalhes, só disseram que alguém ligou dizendo que eu estava agredindo meu filho de menos de 1 ano. Ou seja, quem ligou fez parecer que havia um recém-nascido em casa sendo maltratado. Imaginem a surpresa e a raiva dos assistentes sociais quando perceberam que tinham sido enganados. Eles saíram muito irritados, mas me garantiram que não tinha motivo para preocupação, e aproveitaram para checar a casa toda, como se a gente tivesse um porão cheio de um bebê acorrentado com um prato de ração. Liguei para o meu marido e ele levou uns 5 minutos dizendo que provavelmente tinha quebrado todas as leis de trânsito para chegar até aqui rápido. Ele falou com os assistentes sociais e contou tudo sobre a minha sogra e a minha cunhada, e quis até denunciar a própria mãe por maltratar a irmã. De novo, os de proteção infantil não puderam confirmar nada, mas todos nós já sabemos quem fez aquela ligação ridícula. Afinal, a pessoa que ligou deu como nome o mesmo que estávamos pensando pro nosso bebê, então só podia ter vindo de dentro da família. Depois que se foram, meu marido disse: "Eu vou matá-las, mesmo que tenha que usar as minhas próprias mãos, eu vou matá-las." Eu respondi: "Não, eu não quero que você faça isso. Tem um bebê prestes a nascer e eu não posso ficar sozinha se você for preso. Além disso, eu quero matá-las primeiro, você não vai tirar isso de mim. Pense nisso como um presente por ter tido seu filho." Dormimos quase a noite toda depois disso. Sei que meu marido quer discutir o ocorrido, decidir quem vai matar primeiro a mãe e a irmã, e se não me deixar participar, eu peço divórcio. É sério. Minha sogra e minha cunhada continuam tentando nos contatar e deixando mensagens desagradáveis, mesmo estando bloqueadas, ficaram até mais criativas e estão usando números de outras pessoas para ligar. Estou pensando em desbloqueá-las apenas para guardar tudo como prova e envolver advogados. Meu sogro segue em silêncio, não diz muita coisa, não sei o que pensar dele. Atualização 3. Finalmente tivemos uma longa conversa com meu marido para decidir os próximos passos, porque isso virou assunto sério. Agora sabemos com certeza que minha sogra e minha cunhada fizeram a ligação para nos colocar em apuros, ou possivelmente, tentar tirar o bebê de nós. Descobrimos porque meu sogro ligou para meu marido e contou que ouviu minha sogra e minha cunhada comentando que os serviços de proteção infantil levariam nosso filho assim que nascesse. Depois, segundo elas, conseguiriam a custódia e nos forçariam a abrir mão dos nossos direitos sobre a criança. Meu sogro não perdeu tempo e nos alertou sobre o que ouviu. Meu marido e eu conversamos com ele e contamos tudo o que aconteceu. Ele está furioso e chocado. Entendo que está numa situação difícil. É a esposa e a filha dele. Não é fácil para ele tomar partido nessa briga ridícula. Não vamos pressioná-lo nem culpá-lo por tentar se manter neutro. O importante é que ele nos ligou para avisar, ainda que um pouco tarde. A intenção contou. Também discutimos alguns pontos com meu sogro e, por enquanto, deixamos por aí. Meu marido e eu vamos desbloquear minha sogra e minha cunhada para receber diretamente as mensagens venenosas delas. Não somos masoquistas, ou pelo menos não vou falar do que acontece no quarto, mas precisamos dessas mensagens como prova. Queremos juntá-las e processá-las. Sei que a ideia de fazer justiça com as próprias mãos é tentadora, mas a via legal é a mais sensata, tirando a brincadeira de lado. Todo mundo pode ver que minha sogra e minha cunhada estão pirando. Uma boa ação judicial e talvez acusações por denúncia falsa podem fazê-las pensar 2 vezes. E, se não bastar, podemos processar até cansar. Meu marido e eu vamos nos reunir amanhã com um advogado para avaliar as opções, enviar uma notificação de cessar e desistir, processar por assédio, o que for mais apropriado.
Sei que os serviços de proteção infantil também tomarão providências, porque há consequências para denúncias falsas, especialmente com o depoimento do meu sogro. Duvido que vá além de um puxão de orelha, mas ao menos será algo. Gostaria de ter notícias melhores, mas se eu estivesse mesmo tomando a vingança com minhas próprias mãos, não estaria aqui contando. Provavelmente estaria assistindo Dexter para aprender como não deixar pistas. Já comunicamos oficialmente à minha sogra e à minha cunhada que elas não têm permissão para nos contatar, se aproximar ou tentar nos assediar. Cortamos o contato para sempre. Elas não reagiram bem, mas era de se esperar. Sei que não vão desistir fácil, mas estou rezando para que isso acabe logo. Atualização 4. Deus não atendeu minhas preces do jeito que eu queria. As coisas pioraram um pouco desde a última atualização. Eu esperava que minha sogra e minha cunhada recuassem depois que os serviços de proteção infantil as denunciaram por aquela chamada falsa. Achei que estariam ocupadas lidando com a polícia e o tribunal e que finalmente entenderiam a indireta de nos deixar em paz. Elas receberam uma notificação de um advogado exigindo que passem a nos deixar de assédio. Isso não é um por favor, parem de nos incomodar. É mais um corta essa porcaria agora ou o advogado vai te deixar com uma conta de milhares de dólares no rabo. Desculpem. Elas escolheram o caminho da loucura e destruíram a própria vida no processo, e por isso hoje acordei falando francês. Meu marido vinha recebendo mensagens e áudios horríveis acusando-me de traição, dizendo que eu estava propensa a engordar, o mais absurdo, que nosso filho nasceria doente por minha causa. Dá um esforço sobre-humano não usar as próprias mãos para apertar aqueles pescoços pequenos até partir. Deus, me dê forças. Por sorte, meu marido está totalmente do meu lado. Mesmo ele já brincou que, se elas fossem condenadas à morte, o que obviamente não vai acontecer, e nem existe no nosso estado, ele me daria essa honra. Não sei vocês, mas foi a coisa mais romântica que ele já me disse. E sim, tem gente nos comentários dizendo que sou violenta e não devo desejar a morte de ninguém. É piada, ok? Embora, admito, às vezes elas realmente me deixam nesse ponto. Além disso, elas chegaram a tentar convencer meu marido a pegar o bebê quando nascesse e fugir com elas. Ele ignorou completamente. Claro, nós só queríamos que simplesmente parassem. Nesse meio tempo, meu sogro apareceu aqui em casa com cara de quem levou chuva. Ele contou que teve uma briga enorme com minha sogra e minha cunhada porque elas se negavam a admitir que fizeram algo errado. Ele vinha implorando para que parassem de me assediar e para que mandassem minha cunhada a um psiquiatra. Sim, ele queria interná-la, e, falando sério, eu acho que seria a melhor solução, mas elas recusaram. O que mais esperar? Meu sogro nos contou mais sobre os comportamentos cada vez mais insanos da minha cunhada, o que nos deixou assustados. Depois de várias brigas, ele decidiu que não queria mais fazer parte daquele desastre. Foi embora de casa e ameaçou se divorciar da minha sogra se ela não parasse com as idiotices. Aparentemente, naquele dia minha sogra foi notificada sobre a ação por denúncia falsa, e, ao saber que o plano delas falhou, surtaram de vez. Elas estavam tentando fazer outra chamada para os serviços de proteção infantil quando meu sogro tomou o telefone, e tudo explodiu. Teve uma briga enorme e ele disse que estava cansado. Depois veio para nossa casa porque não quis ficar ouvindo os gritos dela. Meu sogro e meu marido então ligaram para o marido da minha cunhada, o West, que mora em outra cidade por causa do trabalho. Ele estava hospedado na casa dos meus sogros para não ficar sozinho e não fazia ideia de nada. Ficou genuinamente chocado e irritado quando soube. Disse que falaria com a mulher. Logo depois comecei a receber mensagens bem agressivas da minha cunhada, que me chamou de quebra-casamentos porque agora o marido dela fala em divórcio. Pelo visto, todo esse fiasco já fez explodir os casamentos da minha sogra e da minha cunhada. Tenho um mau pressentimento de que isso vai se arrastar, e que ainda posso me meter em problemas, mas, como disse antes, tudo isso vira material para denúncias e processos. Meu marido e eu, o advogado, que sabe o que faz, vamos processar essas pessoas até elas sentirem no bolso. Também diz que faz as melhores churrasqueiras do condado, mas isso a gente só confirma quando ganhar tudo. Enquanto isso, estamos fazendo o possível para apoiar meu sogro, que está se preparando para pedir o divórcio da minha sogra. Ele parece decidido, motivos não faltam. Atualização 5. Desculpe por praticamente desaparecer por um mês. Aconteceu tanta coisa. Tivemos que lidar com aquelas duas loucas. Estou quase na data e o bebê pode chegar a qualquer momento. A boa notícia é que minha sogra e minha cunhada não poderão causar tanto drama nem arruinar o nascimento do nosso filho. A má notícia é que esse avanço teve um custo alto.
Lembram que processamos minha sogra e minha cunhada e fizemos denúncias contra elas? Esperávamos que isso as acalmasse ou que a polícia as prendesse com todas as provas. Pois bem, não foi isso que aconteceu. As coisas escalaram do pior jeito possível. Minha sogra e minha cunhada me armaram uma emboscada quando voltei para casa depois de almoçar com amigas. Sabiam que meu marido não estava e que meu sogro também estava no trabalho. Quiseram me encurralar e, não vou mentir, fiquei com medo. Eu já tinha dito que queria estrangulá-las com minhas próprias mãos, mas eram 2 contra 1 e eu estava muito grávida. Quando as vi, mandei-as embora antes de ligar para a polícia. Elas não vinham com boas intenções. Eu sabia que iam dar problema. Minha sogra tentou falar num tom calmo, pedindo que eu a ouvisse e parasse de causar confusão. Ao negar, elas surtaram. Me xingaram, disseram que eu estava destruindo os casamentos delas e me desejaram ir pro inferno. Eu estava prestes a ligar pro meu marido quando minha cunhada veio e me acertou um soco no rosto. Foi tudo tão rápido que só percebi quando minha vizinha saiu e nos separou. Minha sogra, de algum modo, levou a filha embora e elas saíram. Minha vizinha me levou ao hospital. Tive muita sorte por não ter sofrido ferimentos graves. Peguei um roxo enorme no olho, mas o bebê estava bem. Fiquei furiosa. Meu marido ficou igual quando soube, em lágrimas no hospital, aliviado por o bebê estar bem, mas muito preocupado comigo. Registramos boletim de ocorrência e entregamos as imagens da câmera da vizinha. Finalmente, isso foi o suficiente para prenderem minha cunhada, mas como minha sogra não chegou a me tocar, nada aconteceu com ela. Minha sogra acabou pagando a fiança da filha, mas para a cunhada não foi permitido se aproximar de nós. Conseguimos uma ordem de restrição emergencial contra ela. Surpreendentemente, não obtivemos ordem de restrição contra minha sogra porque as imagens mostraram que ela tentou afastar a filha de mim. Então, tecnicamente, não houve agressão direta dela. Isso não tira a responsabilidade dela por ter incentivado tudo aquilo. Pelo menos ela parou de nos contatar diretamente. Minha cunhada foi internada em psiquiatria pelo estado de instabilidade, e meu sogro ajudou nisso porque realmente queria que a filha recebesse tratamento. Não o culpo, é até melhor que ela esteja sendo tratada e não solta por aí fazendo mais loucuras. Se a minha sogra tivesse agido antes, teríamos evitado muita coisa. Acho que ela finalmente está acordando. Tem implorado ao meu sogro para que não a deixe, dizendo que percebeu o erro. Meu marido e eu não vamos perdoar nem reatar laços com ela. Desconfiamos demais. Ela não chegará perto do nosso filho. Ponto final. Pelo que soube, minha cunhada está pedindo divórcio. O marido dela parece ter se cansado das atitudes dela. Ele trabalha em outra cidade, e isso ajuda a mantê-lo afastado de toda essa bagunça. Pelo que me contou, ele vinha tentando levá-la a clínicas de fertilidade e depois à terapia, mas ela sempre resistiu, e isso foi agravado porque a mãe a incentivava. Ele não sabia que ela estava nos pressionando para entregarmos o bebê. Acho que isso foi a gota d'água. Não dá mais para ter pena dela. Se buscasse ajuda, nada disso teria acontecido. Meu sogro ainda considera o divórcio. Nada do que aconteceu fez mudar de ideia. Só esperamos que minha sogra não enlouqueça a ponto de fazer algo contra ele ou contra nós. Acho que cobre tudo por aqui. Atualização 6. Estou feliz por me tornar mãe e por isso estar chegando ao fim. Não há momento melhor para as coisas se acalmarem do que agora que temos um recém-nascido. Bom, ter acontecido enquanto eu ainda estava grávida também teria sido ótimo. Buda, Alá, Deus, quem for, passou vontade. Minha cunhada continua internada e, para que o juiz não a envie para a prisão, ela precisa permanecer em tratamento no local. Isso está sendo pago pelo meu sogro, e é o melhor para todo mundo. Se tivessem mandado ela para a cadeia por 6 meses, provavelmente teria saído igual ou ainda mais doida. O tratamento é a solução mais sensata e esperamos que, quando ela sair, nos deixe em paz de uma vez por todas. Ela continuará com a ordem de restrição, então, mesmo recuperada, não poderá se aproximar de nós. Não seria a primeira vez que ela comete uma agressão, o histórico psiquiátrico dela levaria de volta. Sim, experimentamos o churrasco do nosso advogado. Meu veredicto, ele é melhor advogado do que churrasqueiro, porque nos fez ganhar ação contra minha cunhada e minha sogra, ambas agora estão divorciadas. Insistimos numa ordem contra minha sogra também, mas não tivemos sorte. O lado bom é que, até agora, não precisamos dela, porque parece que aprendeu a lição, ou Vatever passe pela cabeça dela. Minha cunhada não quer ver a mãe durante a internação, então existe uma ruptura entre as duas. Meu sogro também não quer saber dela, então estamos sem notícias mais detalhadas sobre elas.
Voltamos a bloquear todas as formas de contato, já que nada do que pudessem escrever adiantaria. Meu bebê está bem. Nasceu muito forte. Às vezes aperto os punhos e isso me lembra de quando quis apertar o pescoço da minha cunhada e da minha sogra, e isso já basta para me arrancar um sorriso. Nunca teria chegado tão longe, mas fomos submetidos a uma prova. Se a minha cunhada não tivesse sido finalmente presa, não sei o que teria acontecido. Tiveram que chegar ao ponto dela atacar uma pessoa grávida para que tomassem providências. Todas as nossas denúncias e provas até então não foram suficientes. Mas é um final feliz, então não vou reclamar. Comentário Goldie The Hedge. Essa história é um verdadeiro passeio no trem do caos familiar. A sogra e a cunhada conseguiram transformar o que deveria ser um momento de alegria, a chegada de um bebê, em um roteiro de filme policial com pitadas de terror psicológico. E, no fim, foi preciso uma agressão e uma internação psiquiátrica para que a justiça finalmente agisse. Triste, mas revelador. Tem gente que só aprende quando bate no fundo do poço, ou nas grades. O mais irônico é que tudo começou com inveja e terminou com duas famílias destruídas. A lição: quando alguém mostra que é tóxico, não tente curar, não tente entender. Corte contato, chame um advogado e siga a vida. Porque às vezes, o maior ato de amor próprio é bloquear e deixar a loucura gritar sozinha no vazio.